Depois que Judas saiu do cenário, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará a si mesmo. E o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim vós também deveis amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. O Senhor Jesus está nos dando o seu testamento, como no discurso de despedida, o Senhor nos dá aquilo que é mais importante. E dentre as coisas mais importantes, Jesus diz: eis que vos dou um mandamento: amai-vos como eu vos amei. E assim saberão que sois meus discípulos. O amor é o que é a identidade do cristão. Saberão que são discípulos por causa do quanto amam. Mas não como eu amo, não como eu amo, mas como o amor de Cristo. E o que é o amor de Cristo? O amor de Cristo não é aquele amor egoísta que eu amo quem me ama porque ele pode me fazer o bem. Eu amo o outro porque o outro é bonzinho comigo. Eu faço bem para o outro porque o outro pode me dar algo de bom. Não é esse o amor de Cristo. O amor de Cristo é aquele amor que não está preocupado comigo, mas está preocupado com o outro. O amor de Cristo é esse amor doação, é esse amor entrega, que não deseja ver o meu bem, mas o bem do outro. E por esse amor, pelo bem do outro, para que o outro seja feliz, para que o outro cresça, o amante, aquele que ama, é capaz de dar a própria vida por quem ama. Esse é o amor de Jesus, o amor de cruz, o
compromete, o amor que assume na própria carne os pregos, a cruz e o derramamento do sangue. Isso é amor. Amai-vos como eu vos amei. Esta é a identidade do cristão. O amor de Cristo, sim, é esse que levanta a pecadora pública e diz: ninguém te condenou, então vai em paz. É o amor daquela que é aqui, caiu. Mas não podemos esquecer também que é o amor daquele dia em que Jesus entra no templo e vê a casa de Deus sendo usada como lugar de comércio, pega o chicote, derruba tudo e diz: não façais a casa do meu pai uma casa de comércio. Nós esquecemos que o amor também, que faz parte do amor, corrigir. Ali Jesus não estava se preocupando com o que aqueles sacerdotes iriam pensar. Eles estavam preocupados com o bem deles, com a salvação deles, se eles iam gostar de ter sido repreendidos ou não. Ali não estava em jogo. O que estava em jogo era a salvação. Amai-vos como eu vos amei. O amor de Cristo é o amor do sim e também o amor do não. O não que salva, o não que regue, e justamente o não que muitas vezes precisa ser dado. E que nós, em uma sociedade doente, estamos deixando de viver. Por isso, muitos estão se prejudicando por causa da falta do não necessário, por falta da correção necessária. Essa semana vi um fato, dentre tantos fatos essa semana que poderíamos citar, um fato de uma escola, um professor de educação física, porque por causa da criança em sua aula não ter feito aquilo que era para ter feito, o professor pediu para que ele então desse 10 voltas correndo ao redor da quadra. Essa criança chega em casa, reclama para sua mãe, a mãe vai ao colégio e o professor perde o emprego. O professor de educação física perdeu o emprego porque ele pediu para uma criança dar 10 voltas. Na minha época, se eu chegasse para minha mãe falando alguma coisa que tinha acontecido na escola, em qualquer outro lugar, antes eu ia ter que escutar um sermão. Depois ela ia ver o que aconteceu. Antes eu ia escutar. Bom ou mal, ruim ou certo, com aquele sermão alguma coisa ficava. Aprendi esse algo, mesmo que eu não tivesse culpa. Aprendi esse algo. E depois se ia à escola verificar o que de fato aconteceu. Hoje é o contrário. Eu suponho, como disse um dos comentários, que essa criança que foi obrigada a essa terrível tortura seja uma criança com problemas respiratórios ou com problemas articulares, alguma coisa no sentido, né? Porque para que isso se tornasse um crime tão grande, correr ao redor de uma quadra, para vermos como estamos doidos. Amai-vos como eu vos amei. Um amor comprometido, um amor dedicado. Dizia na missa de manhã: não amor de WhatsApp, Instagram, não amor coraçãozinho, não
um amor que se cansa, um amor que perdoa, um amor que acolhe, um amor que levanta, um amor que corrige, um amor que exorta, um amor que chama atenção, um amor que não admite. Isso é ser comprometido com o amor. Mas com Deus. E nós precisamos, como nos diz a primeira leitura, nós precisamos perseverar na fé. O que era verdade precisa continuar sendo verdade. Por isso que a igreja precisa gritar, falar sim. Porque quando eu digo que nós somos contra o aborto em todas as circunstâncias, eu estou amando vocês. Quando eu digo que isso é pecado, eu estou amando vocês. Quando eu digo que isso está errado, eu estou amando. O que era verdade não deixou de ser verdade. Por causa dos tempos. Por causa dos tempos. Essa semana, vemos como as coisas estão tudo trocado. Ouvi uma crítica, porque em uma missa eu exigi que os coroinhas e cerimoniários ficassem nos bancos aí embaixo, para que eles pudessem participar da missa. Alegria. Porque eu entendi que aquela pessoa não entendeu nada de igreja. Não importa se eles estão aqui em cima carregando vela, não importa se eles estão aqui arrumando toalha, tira toalha, coloca toalha. Isso para mim não importa. O que me importa é que sejam pessoas melhores. E por isso que faço e farei. Porque se eles estão em cima, deixa eu dar. Mas se a vida deles não forem transformadas, se lá fora, se lá no trabalho, no estudo, se lá por televisão, a vida deles não transparece a vida do Cristo, não tem sentido. Nós não precisamos de pessoas aqui dentro para trocar toalha do altar. Nós precisamos de seres humanos comprometidos, seres humanos honestos, justos, fiéis, não a Deus, mas ao mundo, às pessoas que se importem com as outras, pessoas que façam a diferença onde elas estão. É isso que nós precisamos. Pessoas boas, é isso que precisamos. E é lá fora que a minha vida faz sentido, é lá fora que o cristianismo é vivido, aqui dentro não. Mas, como nós estamos nessa era doente, ele exigir com que os coroinhas e cerimoniários prestem atenção no que é falado, é exigir demais. De fato, talvez o seja. Talvez o seja. Talvez querer pedir que vocês saibam o Evangelho da missa de hoje, após essa missa, talvez de fato seja pedir demais. Porque isso eu faço com eles. O mínimo é que eles participem, e não só estejam aqui de corpo presente. É isso que eu exijo deles. Isso é amor. Isso é amor. É um amor que talvez por isso está tão desuso, parece que caiu e não existe mais. Não, existe. Existe porque o Freio é abraça a fé apostólica, a fé de 2000 anos, que sempre foi, é e sempre será
não é uma igreja que é levada por aquilo que ditam as redes sociais, pelos modismos da época. Não. Por isso, amai-vos como eu vos amei. Amai-vos. E para isso eu preciso permanecer firme. Gostando ou não, eu preciso estar firme na fé apostólica, na fé de Pedro. E uma obra que se chama Pastores e Pregadores, de Raniero Cantalamessa, ele dá-nos um exemplo quando ele fala da vida consagrada, quando ele fala do matrimônio. Ele é questionado, mas Frei, por que eu vou casar se eu já amo fulano e vivo com ela há tanto tempo? Frei, por que eu vou batizar? Frei, por que eu vou assumir a vida sacerdotal? Frei, por que eu vou professar votos? E ele diz que, da mesma forma que um navegante, que um dia conta ele que esse navegante, sabendo que ia passar por um mar tempestuoso, revoltado, que poderia naufragar o navio, que poderia derrubá-lo do barco, os ventos poderiam arrastá-lo, sabendo que ele passaria por lugares onde haviam sereias que cantariam nos seus ouvidos, a fim de que ele se jogasse no mar atrás dessas sereias. Raniero Cantalamessa diz que este homem, sabendo de tudo aquilo que iria enfrentar na navegação de sua vida, o que ele fez? Ele se prende, ele se amarra ao mastro do navio. Ele se amarra ao mastro do navio, dizendo: eu quero chegar no final, e eu sei que se eu não estiver amarrado ao mastro do navio, eu vou perecer ao longo da minha trajetória. Por isso eu me prendo ao navio, para que quando os ventos vierem me arrastar, não saia voando, para que quando as ofertas das sereias, o canto da sereia, cantarem nos ouvidos, que eu não ceda àquelas tentações, mas que eu permaneça firme no barco até o porto seguro. E aí Raniero diz que assim ele conseguiu chegar ao porto seguro. Você quer chegar ao porto seguro? Quer o coração de Deus? Quer a vida feliz? A vida feliz é aqui já, nesse mundo. A vida eterna. Amarre-se ao mastro da igreja. Prenda-se, una-se ao mastro da igreja. Porque essa igreja ela pode ser balançada. Porque diante da igreja você vai ouvir muitas tentações. Mas se você estiver amarrado, sim, porque pelas nossas forças a gente abandona e vai embora. Porque as tentações não são pequenas. Por isso você precisa se amarrar. Por isso existem os votos que nós religiosos fazemos para nos amarrar no mastro da igreja, para que amanhã nós não fujamos. Por isso existem os sacramentos, como o matrimônio, onde você de fato se prende livremente. Estamos precisando nos prender em Jesus. O problema de todas essas loucuras, essas maluquices, é que nós temos uma sociedade que não está amarrada em Jesus. Estamos dentro da igreja, estamos servindo no altar, mas o primeiro canto de sereia que chega aos nossos ouvidos, nós largamos a barca de Pedro. Que é a primeira tempestade, a ventania que bate no nosso coração, leva o coração para onde quer. Como o coração
Eu preciso me prender no mastro da igreja. Eu preciso estar preso a Jesus. Por isso eu te peço, feche os olhos com gentileza. Eu gostaria que você pensasse a respeito da sua vida, olhando para a sua vida, olhando para as suas atitudes, olhando para as atitudes, porque é a atitude que muda. O que faz a diferença é a prática e não a intenção. Olhando para as suas atitudes, você sabe onde está a sua vida. Olha para as suas atitudes. Será que as suas atitudes estão de fato mostrando que você está preso ao mastro da igreja? Ou você está nesse barco que horas é levado pelo vento? Vai, volta. Que horas é seduzido pelo canto das sereias, as tentações que te convidam, vem, deixa, foge, faz o seu jeito. Não. É preciso amar como Cristo amou, não como eu quero amar. O mastro é esse amor de Cristo. Eu preciso me unir ao amor que Cristo nos amou. Não ao amor que eu quero dar. É mais do que isso. E precisa ser mais. É mais. Traga o seu coração diante de você. E seja sincero com você. Você não precisa falar para ninguém. Você só precisa falar para você mesmo. E ser sincero. Estamos aí em alto mar. E você precisa tomar consciência da realidade onde você está. Porque do contrário, a vida, o mundo, o vento e a sereia vão te afogar. Sim, vão te afogar.
É o amor de Cristo que é pedido. É o amor de Cristo que é o mastro no qual precisamos nos amarrar para não cairmos, para não sermos levados pelo vento e nem pelo canto das sereias.